Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E hoje vamos conversar com Cíntia Filomena. Doutora Cíntia é pediatra e ebiatra. Vamos falar sobre puberdade feminina. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É um prazer receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando de assuntos tão importantes, né? E que a gente possa levar aí informação de qualidade para as mães, né? E para as próprias adolescentes. É verdade. Começar, doutora, perguntando o que seria a ebiatria, né? Para as pessoas entenderem. Certo. Hoje a ebiatria ela tem ganhado destaque, né? É uma área, muitas vezes, uma subespecialidade do pediatra, tá? Em geral, a primeira formação acaba sendo do pediatra, que vai evoluindo no estudo do adolescente, né? Então, estuda unicamente a saúde do adolescente, o ebiatra, né? Essa fase de transformações físicas, sociais, emocionais, que é bem própria da adolescência. E que hoje a gente orienta um cuidado a partir da evolução, do conhecimento da história humana. A gente, desde de séculos passados, a gente vê que a adolescência é um período de transformação. Sim. E que precisa de todo cuidado. Então, não significa que esses pacientes tenham problemas muito mais específicos, mas muitas vezes a própria mudança que é característica, se ela não for bem orientada, ela pode, durante a adolescência ou até para a vida adulta, desenvolver alguns problemas. Doutora, a ebiatria, ela vai até quantos anos? Atende os adolescentes até que idade? Na verdade, hoje a adolescência, ela começa a partir dos 11, 12 anos, a gente já começa a atender e pode se estender até os 18 anos, tá? Hoje existe uma parte de alguns estudiosos, alguns neurocientistas, que devido à maturação neurológica acontecer até os 26 anos, né? Alguns 24, 26 anos tem se estudado muito sobre isso. Então, em alguns estudos, alguns países, a ebiatria ela já se estende até 21 anos. Agora falando da questão da puberdade feminina. Sim. Quando é que começa essa puberdade e quais são as mudanças que isso traz no corpo dessas meninas? A puberdade feminina ela acontece um pouquinho mais cedo do que nos meninos, em volta dos 9 aos 12 anos, tá? A puberdade são uma série de sinais que vão começando a acontecer. Depende muito de fatores nutricionais, exposições ambientais, né? Por isso existe assim, dentro da puberdade normal, uma variação aí de 2 a 3 anos, que é um tempo considerável, né? Sim. Então, dentro dessa faixa etária, os primeiros sinais da puberdade que a gente espera chama-se telarca, que é o aparecimento do broto mamário e o seu crescimento. Tá? E seguido da telarca, em média, quando começa a surgir o primeiro sinalzinho do broto mamário, em média, entre 1 ano e meio a 2 anos, espera-se que a menina tenha a primeira menstruação, né? Que é o ápice de transformação da puberdade na menina. Mas antes disso, a gente tem algumas alterações que muitas vezes é o que leva a erros de interpretação sobre puberdade precoce ou não, que é o que a gente chama de adrenarca, tá? Que é quando a gente começa a ter a pubarca. O que é a pubarca? Sim. A pubarca é o desenvolvimento dos pelos pubianos e axilares. Muitas vezes é nesse período onde as meninas começam a ter os odores axilares, começa o surgimento de alteração da pele, a pele fica mais oleosa, favorecendo as acnes, né? Então, é um período prévio ao propriamente o início da puberdade. Sim, então isso não é uma puberdade precoce, isso é um sinal normal e ele acontece por volta de que idade? Para as meninas por volta de 8 anos, não necessariamente tem relação com puberdade precoce. A não ser que ele comece muito antes disso, que aí a gente pode ter relações, algumas alterações da adrenal, que é uma glândula que onde pode surgir tumores, algumas inflamações ou alterações, que aí nesse caso a gente precisa estar atento.
Então, quando é que seria essa puberdade precoce? Seria quando tem essa alteração? Em geral, puberdade precoce ela não está relacionada a pelo, mas ela está relacionada ao surgimento da telarca, que seria esse broto mamário antes dos 9 anos. E o que isso traz para o corpo da menina? Mais para frente, ele tem algum problema? Sim, na verdade, quando se tem uma puberdade precoce, existe alguma alteração em alguma parte do corpo, tá? Então, assim, para eu falar nos erros, eu precisaria ensinar muitas vezes ou fazer com que vocês entendessem o funcionamento do corpo, tá? Sim. Então, o que faz o menino ou a menina entrar na puberdade? Isso acontece no sistema nervoso central. A gente tem um eixo chamado hipófise hipotálamo, tá? Sim. E esse eixo, ele vai ser ativado por alguns hormônios a partir de uma certa idade. Quando esse eixo ele é ativado anteriormente, eu tenho uma alteração precoce. E várias razões podem favorecer a puberdade precoce, desde exposições a hormônios exógenos, né, contato com hormônios que são fora do próprio corpo, uma alimentação desregrada pode favorecer. Hoje a obesidade, a gente sabe que ela gera síndromes inflamatórias, né, e isso também pode ativar anteriormente esse eixo. Quando a criança ela está na resposta certa, a hipófise e o hipotálamo eles vão produzir, tanto no menino quanto na menina, uns hormônios chamados FSH e LH, tá? Esses hormônios, na menina, vão produzir estrógenos, que vão começar a agir aonde? Nos ovários e no útero, favorecendo com que a menina se desenvolva da maneira correta. Então, tudo que atinge antes da idade certa esse eixo pode favorecer. Então, pode ter síndromes genéticas que podem atrapalhar o funcionamento normal desse eixo, exposições externas, que seriam a alimentação, hormônios, alimentos tóxicos ou elementos químicos que a gente tem contato com a natureza e que também pode ter o fator de alteração, ou mesmo alterações nas gônadas, que seriam na menina algum problema, tumores no ovário, cistos no ovário ou no próprio útero, que também podem favorecer que esse eixo comece a agir antes do período certo. Então, qual a orientação que a senhora deixa para os pais nesse período, para uma observação maior? Na verdade, para que se tenha uma puberdade saudável, o ideal é que a criança seja muito bem acompanhada desde sempre, Sim. Né? Então, assim, a partir dos 6 anos, dentro dos pacientes que eu acompanho, entre 6 e 7 anos, eu já começo a observar os sinais de alteração. Então, é uma criança que precisa ser cuidadosamente avaliada para ver se os sinais de puberdade já estão começando a acontecer, né? Na menina, a observação das mamas, se não tem nenhum broto surgindo, se realmente não tem algum crescimento fora do normal, o surgimento dos pelos, alterações emocionais, tudo isso. E principalmente dentro das avaliações de rotina, fazer no período correto a dosagem desses hormônios, que vão nos quantificar. Esses hormônios, o FSH e o LH, são facilmente dosáveis. Então, a gente tem uma facilidade. Eu, em geral, a partir dos 7 anos, já costumo pedir como exames de rotina para ir acompanhando. Quando eu faço esses exames em geral, anualmente, eu consigo avaliar em que período exato aquele paciente que eu estou acompanhando, ele está entrando na puberdade. E se eu ver que isso está começando antes do tempo, eu preciso fazer outras investigações para saber se aquilo é patológico ou não. E se a criança vem na evolução certa, a gente naturalmente vai ver a parte física acontecer, né? Sim. Então a gente vai acompanhando esses processos. Agora falando desses adolescentes, não é? O que acontece na mente deles nesse período de puberdade? A gente acompanha muito o filme Divertidamente, a gente vê aquela confusão ali na cabeça, né? É por aí mesmo, doutora? Olha, na verdade, as emoções,
elas precisam ser geridas, né? E tudo isso é um processo. Primeiro, na infância, o que as crianças vão experimentar? Eles vão conhecer, eles precisam conhecer essas emoções. Sim. Então, eu acho que o filme ele tem uma sacada muito legal. Então, as crianças, elas conhecem as emoções. E hoje, eu uso muito isso até em atendimentos. A partir dos 5 anos, eu criei um momento onde eu sento com a criança e falo, hoje eu vou entrevistar vocês, né? Eu quero saber sobre o que são emoções? Você conhece as emoções? Então, é a partir do momento, o que é a tristeza, o que é a alegria, o que é a raiva, o que é a inveja, o que é o tédio, né? Então, a gente começa a nomear as emoções, tá? Então, a infância, as crianças precisam experimentar, conhecer e saber que existem essas emoções e que elas são transitórias, que a gente não vive o tempo todo triste, que a gente não vive muitas vezes o tempo todo feliz, que a raiva ela vem e vai, né? Então, tudo isso é importante. Na infância a gente vai fazer isso. Quando a criança conhece bem as emoções, na adolescência a gente começa a gerir as emoções. Gerenciar essas emoções está aí uma parte muito difícil, que é onde começam as dificuldades. Eles entendem o que é alegria, o que é frustração, o que é tristeza, e agora eles precisam coordenar. Quando eu posso sentir? O que eu vou fazer quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, né? Até que ponto eu posso agir com as minhas emoções? Aí que está a grande dificuldade, é onde a gente trabalha com os adolescentes. Eu costumo dizer que na fase da adolescência eu preciso apresentar para eles uma liberdade com responsabilidade. O que vocês aprenderam, o que vocês conheceram, agora está na mão de vocês. E é aí que a gente precisa orientar e estar atento aos adolescentes, se eles estão sabendo gerir essas emoções, né? E não se engane, os pais, os profissionais de saúde, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Eles não estão preparados para fazer isso sozinhos. Agora, doutora, qual seriam esses impactos emocionais na sociedade, para a socialização desses adolescentes? Qual seria esse impacto emocional? O que é que traz? Olha, na verdade, acho que desde que o mundo é mundo, a adolescência é um período onde os jovens, eles estão se descobrindo no mundo, eles precisam achar um lugar que é seu, um pertencimento, eles estão criando uma identidade, e isso é muito difícil, né? Então, assim, na adolescência, eles precisam de uma direção, eles precisam de um caminho. Então, eles conhecem as coisas, mas eles precisam de orientação. Isso é certo, isso é errado, isso é verdade, isso é mentira. E eles precisam experimentar para eles sentirem. Por isso que na adolescência, muitas vezes, errar é tão importante. Porque quando você sente o erro, você sente o fruto daquela frustração, ele consegue achar a sua direção. Por isso que eu não posso simplesmente fechar os olhos ou limitar o teste dos adolescentes. Eu preciso estar ali oferecendo um espaço seguro para que ele possa sim fazer os próprios testes, as próprias escolhas, e dentro delas eles descobrirem o seu caminho. Mas existe um grande problema quando eles estão desamparados, sem amparo, sem suporte, sem alguém que consiga dizer para eles, quando vier uma frustração muito intensa, que aquilo acontece, que tudo bem errar, que existe outras possibilidades, eles vão se arriscando em meios que muitas vezes eles não conseguem voltar, né? Então, por isso, uma liberdade supervisionada. Eu falo para os pais que os adolescentes precisam de uma liberdade com proteção, e os pais precisam aprender a viver uma liberdade supervisionada na vida dos seus filhos. Seriam os limites, né? Que os pais ali colocam. Sim, sim. E aí eles vão conseguindo gerenciar, né? Então, crescer é algo que eu costumo dizer que dói muito, né? Então, você descobrir respostas, você entender como seu corpo funciona, se você tiver boas orientações, se você tiver alguém que te apoie, isso ajuda bastante nessa fase que realmente é um turbilhão, onde
cada um dos adolescentes, eles experimentam variações muito grandes de hormônio. Então, eles experimentam uma euforia a uma tristeza em frações de segundos, assim, né? E eles não sabem lidar com isso. Por isso, é tão importante o papel da família preparada, de um profissional que entenda essas transformações, né? Para a gente também não banalizar esses sentimentos, né? Nem super deixar eles achando que eles estão perdidos e nem que tudo é muito simples. Sim. Existe, precisa achar ali um limite para que eles vivam essa transformação. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, espero ter ajudado. Até a próxima.